Olá, boa noite. Eu quero compartilhar aqui com você um versículo bem legal de uma história top da Bíblia, viu? Veja só, é uma história que fala da história de Judas. Quem nunca ouviu falar de Judas? Quem não conhece um Judas? Eu acredito que todos, né, já ouvimos falar essa história e conhecem um Judas de perto. Nessa noite eu quero mostrar que os Judas que aparecem na nossa vida não são por acaso, eles têm alguma finalidade. Então, se tem um Judas na sua vida, você vai entender por que ele está aí, viu? Veja só, olha aqui Mateus 27, para respaldar a nossa fala, 27:4 diz assim: pequei traindo um sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atraindo para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi e se enforcou. Então, esse foi o final da história de um Judas. Então, o que acontece? Quem não conhece um Judas? Quais são as características de um Judas? É aquele cara que não cresce espiritualmente, né? Judas passou 3 anos andando com o Mestre, andando com Jesus, vendo os milagres, mas ele não cresceu espiritualmente. É um cara estranho, é um sujeito estranho, é um sujeito com a vida oculta, é um cara que, quando tem uma oportunidade de se dar bem, não mede distância, né? A traição é uma dos seus pontos positivos, entre aspas. Então, esse é um Judas. Então, é fácil de identificar o Judas. E aí a pergunta que eu me fiz foi: por que Jesus escolheu Judas? Jesus com discernimento, o homem escolheu um time para evangelizar o mundo e botar um cara cheio de problemas, cheio de defeitos. Então, eu assisti uma série muito boa, quero indicar para você, que está na Netflix, é Maria Madalena, que conta detalhadamente a história de Judas, de Jesus. Então, assim, vale a pena. E o que eu tirei de aprendizado nessa história foi que tem pessoas que elas não vão mudar. Tem pessoas que elas não vão crescer. Elas não vão evoluir. Elas estão ali. O propósito dela talvez seja outro. Talvez seja extrair de mim amor. Perdão. Então o propósito dela não é crescer, ela não cresceu. Judas, do jeito que ele começou no ministério, um cara estranho, oculto, com a vida dupla, uma hora estava fervoroso em Jesus, mas quando via a tentação não resistia e se lambuzava no pecado, voltava para Jesus, e na história mostra que Jesus perdoou Judas muitas vezes. Jesus acreditava nas mentiras de Judas. Sabe por quê? Porque eu não perco nada em acreditar nas pessoas. Você não perde nada em acreditar. Por mais que a pessoa esteja mentindo, você não perde nada com isso. Jesus acreditava nas mentiras de Judas. Mas Jesus queria nos mostrar que os Judas que estão no nosso caminho, não é para mim tratá-los diferente, de acordo com como ele me trata, eu trato ele, não. Jesus pede para que nós amemos a todos com a mesma medida. Então, do jeito que eu tenho que amar aquela pessoa que me ama, que me agrada, que bate palma para mim, eu tenho que amar o Judas também. Não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque o que vai acontecer com a vida do Judas não é um problema meu. Mas como eu vou tratar ele, aí sim isso afeta a minha vida. Então, se você tem um Judas na sua vida, atravessou um Judas no seu caminho, não se desespere, é permissão de Deus. Jesus, de propósito, escolheu um para andar com ele, e de propósito também, com certeza, vai aparecer Judas no nosso caminho. Mas não nos dá o direito de tratar ele, de não amá-lo, de não perdoá-lo quantas vezes for necessário. Então, o resumo da história é: tem pessoas que elas não vão mudar. Tem pessoas que não vão crescer. Isso não significa que eu tenho que desprezar, que eu tenho que rejeitar, colocar de lado e partir para outro, que vai me dar retorno. Não é para isso não. O Judas na nossa vida é para nos lapidar, é para extrair de nós amor e perdão. Então,
essa foi o ensinamento que eu tirei nessa história de Judas e quero compartilhar com você. E se você gostou, pode compartilhar para alguém ou refletir sobre isso e fazer uma análise se existe algum Judas no seu caminho e começar a olhar com esses olhos. Talvez essa pessoa que está no meu caminho, que representa Judas, seja para extrair de mim algo melhor. E ela só vai sair da nossa vida como quando o propósito dela ter aparecido na nossa vida ter sido se cumprido. Então, essa fica a dica, que Deus abençoe, te guarde e até a próxima.